Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Louvado seja Deus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus eu acredito que sim, né? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, é com muita satisfação, muita alegria que eu venho mais uma vez trazendo aqui este áudio, este vídeo aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor que estão nos acompanhando todos os dias. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem comentado. Louvado seja o nome do Senhor. Não se acanhe em deixar aí seus comentários, se gostou, se não gostou. Nós precisamos estar melhorando cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou ficar chateado com os seus comentários. Pelo contrário, eu vou amar muito, porque eu sei que através de vocês nós vamos descobrindo onde é que nós devemos melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a vocês que têm compartilhado meus vídeos. Quero agradecer a você que está chegando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Abrace esta causa, esta obra maravilhosa, pois é o desejo que o Senhor tem posto no meu coração, de estar levando a palavra para cada uma das nações, uma das pessoas que estão a nos assistir, nos acompanhando aí. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, por tudo que vocês têm feito aqui neste canal. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhando, dando seu joinha, se inscrevendo. Isto é muito importante para fortalecer este canal. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que este é um propósito do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem colocado na minha vida para que nós possamos estar alcançando as vidas que estão aí do outro lado, aonde eu não posso ir pessoalmente, a minha voz está chegando. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado aí. Louvado seja o nome do Senhor. E eu venho sempre falando, amados, que nós devemos sempre estudar a palavra de Deus, tirar sempre todos os dias, mesmo que seja 10 minutos, para você meditar na palavra de Deus, porque é estudando, é buscando, ouça isso no nome de Jesus, é cavando o poço que você vai encontrar mais águas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, amados, ele traz para nós uma palavra muito interessante aqui na segunda carta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero tão somente deixar aqui um lembrete para cada um de nós que estamos aqui estudando, né? Vale para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o apóstolo Pedro, amado, ele vai dizer que o dia do Senhor, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa aqui, vamos ler aqui um pouco antes, versículo 7 a seguir. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O versículo 10, onde nós queríamos chegar. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas têm a vinda do Senhor como tardia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos até criticam, cadê a promessa? Né? Louvado seja o nome do Senhor, que tanto vocês pregam que Jesus voltará e tal, já faz tantos anos e ele não voltou. Aí ele fala aqui que ele é longânimo, amados. Ouça isso no nome de Jesus, ele não quer que ninguém se perca.
Louvado seja o nome do Senhor, como diz o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor está dando tempo para a nação, para o povo, louvado seja o nome do Senhor, se arrepender e voltar seu coração para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11 diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, ouça isso no nome de Jesus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui o Pedro, ele faz questão de falar de Paulo, das suas cartas, louvado seja o nome do Senhor, aqui no versículo 16 nós vamos ver que ele diz, em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro aqui, amados, ele tá falando da falta de conhecimento que o homem tem, louvado seja o nome do Senhor, e que o homem se o homem não buscar entender a palavra de Deus, eles vão distorcer a palavra do Senhor para a sua própria perdição. É verdade. Nós muitas vezes nós estudamos, não entendemos, temos que ler o contexto, ler o texto todo, procurar referências, procurar estudar para descobrir o que é que quer dizer bem a palavra, para nós não distorcer, para nós não torcer a palavra, louvado seja o nome do Senhor, e não vier a cair numa heresia. Ouça isso no nome de Jesus, fazer da própria palavra de Deus o caminho para a nossa perdição. Nós temos que estudar para descobrir o significado, o que Deus quer falar conosco. Versículo 17 ele diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, Pedro já está avisando já para que as pessoas não caiam nesses erros, né? Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aí o versículo 18 ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. E eu quero dizer, amado, quando Pedro ele começa aqui dizendo que as cartas de Paulo têm pontos difíceis de se entender, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o versículo 16 do capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz que tem pontos difíceis de se entender, os quais os indoutos e inconstantes, aqueles que não buscam conhecimento, são indoutos, ouça isso no nome de Jesus, são inconstantes, não tem aquela constância, perseverança em buscar na palavra de Deus e acaba torcendo a palavra do Senhor, pegam um versículo isolado muitas das vezes e não estudam e acabam torcendo, trazendo, ouça isso no nome de Jesus, fazendo uma interpretação errada muitas das vezes e acaba sendo confundido e se perdendo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Oséias vai dizer que Deus falando lá, o meu povo foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento. Nós temos que buscar a presença do Senhor, temos que estar estudando sempre, para que nós não venhamos distorcer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de 2 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 12, se não me falha a memória, ouça isso no nome de Jesus, de 2 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 2.
de segunda carta aos Coríntios, Paulo, amados, ele vem falando aqui uma palavra, ouça isso no nome de Jesus. E esses dias eu estava assistindo um vídeo aí de um abençoado, e ele falando aqui que, no vídeo dele, que Paulo, ele tinha 14 anos quando Paulo foi arrebatado, né, até o terceiro céu, como diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, Coríntios, capítulo 12, e ele fala que Paulo tinha 14 anos, e que quando Paulo teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo já tinha conhecimento de Jesus, de todas aquelas maravilhas que ele tinha visto, ele teve aos 14 anos. Então é como Pedro disse, que lá, aqui nas cartas de Paulo, tem muitos pontos difíceis de se entender. Se nós não estudarmos, nós acaba torcendo. E o abençoado falava que Paulo, ele tinha 14 anos quando ele teve quando ele foi arrebatado. Porque começa assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, vamos lá. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala no versículo 2: conheço um homem em Cristo que, veja só a colocação, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês percebam aqui que a colocação que ele fala, há 14 anos, isso quer dizer há 14 anos atrás. Ele teve a revelação, teve o arrebatamento, foi arrebatado, ele fala que se em espírito ou só isso, se no corpo, não sabe e tal, ou só isso no nome de Jesus. E ele começa aqui falando que conhece um homem que há 14 anos, eu entendi que seria há 14 anos atrás. E o abençoado falou que seria, que ele teve esse arrebatamento aos 14 anos. Senão ele teria colocado aqui que aos 14 anos foi arrebatado, certo? Aos 14 anos, mas não é aqui fala há 14 anos. Eu entendi que seja há 14 anos atrás. Aí ele fala, versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aí versículo 4 ele fala, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Dá a entender que ele não está falando dele próprio aqui, mas na frente ele vai falar. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas obstendo-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que, aí agora ele fala, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, são essas coisas que, se a gente não meditar, se a gente não estudar, esses pontos difíceis aqui que Pedro fala, que tem nas cartas de Paulo, se nós não estudar, não meditar direitinho, não mastigar, não fizer como o animal que rumina o seu alimento, come de dia e rumina à noite, nós temos que estar ruminando a palavra de Deus, meditando, buscando referências, buscando informações. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos esse cuidado de estudar, com o máximo de cuidado, nós podemos torcer a palavra de Deus. Porque aqui ele fala que há 14 anos. E isto aqui,
Eu entendo que foi há 14 anos atrás que ele teve a revelação, que ele foi arrebatado, ok? E não aos 14 anos, quando ele ainda era menino. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estudar, temos que estar meditando e buscando na palavra do Senhor. Fique ligado, nos seguindo nesse canal. Não pare, porque Deus ele irá trazer grandes informações para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos fazer, como diz aqui, né, o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, como diz o versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.